Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei qual horário que vocês vão assistir esse vídeo. Então eu vou dar início à segunda parte do encontro 1 do módulo 6. Exatamente, eu parei no slide 15, né? Dessa primeira aula, mas para tentar dividir mais o conteúdo, fazer 2 vídeos e etc. Então eu parei mais ou menos nesse slide, em que eu falei para vocês a respeito de um levantamento que eu fiz, acho que 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, dentro do site do Confé, a Confederação Federal, né, que é a entidade que interliga, uma autarquia que interliga todos os conselhos regionais, todos os CREAs que existem em cada estado do Brasil. E o número de agrônomos profissionais, o número de profissionais ligados à área de ciências agrárias, nós temos mais ou menos 1.008.831 mil, e desses o estado de São Paulo se destaca. No encontro 2 eu vou mostrar para vocês, o número desse montante, a quantidade de engenheiros agrônomos e a relação disso com o número de escolas, já que a pauta fala sobre o curso de agronomia, engenharia agronômica, bacharelado em agronomia, licenciatura em agronomia, enfim. O que é, como vocês devem se chamar no que diz respeito à sua profissão. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso, algumas atribuições, a gente já falou um pouco na aula de hoje, mas enfim. Então o CONFEA-CREA, ele tem mais ou menos 1,3 milhão de profissionais, mais de 200 mil empresas interligadas, e desses, o estado que abocanha a maior quantidade é o estado do Sudeste, que envolve o estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, em primeiro lugar. Em segundo lugar fica o Nordeste, e isso pode ou não estar ligado com relação ao desenvolvimento local ou a questão de expansão de área em quilômetros quadrados que representam essa macro-região que é o Nordeste, em segundo lugar. Em segundo lugar fica a região Sul. E isso tem um pouco a ver, com o avanço e o surgimento da agricultura no Brasil, e ele veio nesse sentido. Europeus que vinham de países frios ficaram na região mais fria do Brasil e desenvolveram técnicas agrícolas nessas regiões mais frias que representam o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E você sabe que esse processo de expansão de fronteira agrícola ele veio do Paraná, caminhando ele veio das regiões sul, caminhando para as regiões centro-oeste, sudeste, e que hoje está no Tocantins, está no Pará, e que existem algumas áreas envolvendo, inclusive, até a Amazônia. E o centro-oeste ao qual a gente está contextualizado, localizado, o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, ele está com 9,4% de profissionais. Então, um país que tem uma dimensão continental, como é o Brasil, o curso de agronomia, a formação de um engenheiro agrônomo, ele é de fundamental importância para atender uma imensa demanda e uma imensa vocação que representa a vocação agrícola. Mas quando a gente fala de desenvolvimento agrícola e do ponto de vista de um país como um todo, a economia não pode ser baseada única e exclusivamente. Isso é uma ideia de desenvolvimento colonial. Um país, para se considerar desenvolvido, quando a gente observa países que se destacam economicamente no mundo, eles têm iniciativas, o Estado fomenta iniciativas para desenvolvimento, não somente na área agrícola, mas nas áreas de prestação de serviço e na área de indústria. E como isso? Formando profissionais, estimulando o desenvolvimento de instituições de ensino e de pesquisa. Então, tanto para ensino quanto pesquisa, o desencadear desse desenvolvimento e esse fomento, esse crescimento
nessas diferentes áreas da economia que representam, que auxiliam na elevação do PIB brasileiro, elas necessitam de apoio do Estado. E aí, volto a dizer, o Estado é representado pelo Estado Federal, as questões estaduais, né, o governo representado pelo governador, e o próprio município com os seus prefeitos e vereadores. Então, existe toda uma hierarquia de organização em que nós, democraticamente, definimos e colocamos pessoas para que nos representem e que provoquem desenvolvimento nessas diferentes áreas. Então, se existe diferença regional, se existe diferença entre cidades, isso deve ser raciocinado, pensado no que diz respeito a políticas públicas. Então, o objetivo profissional, de acordo com a organização federal, aos quais nós, engenheiros agrônomos, devemos nos reportar, ela tem um objetivo, e um deles tem uma importância social e humana, que tem a sociedade como um foco, e outro ponto, né, na visão do CONFEA, como objetivo profissional, é a elaboração de trabalhos técnicos que sejam projetados por profissionais aptos tecnicamente e em concordância com princípios éticos. Aí puxa a sardinha um pouco para a disciplina, né? Esse desvio de conduta ética vai ter a gente falou um pouquinho na última aula, ele vai ter uma consequência no que diz respeito à perda do direito de exercer esse título de engenheiro agrônomo. Continuando. Julgando como segurança, fiscalizar a assertividade, com assertividade, né, com certeza, e atuar com eficiência na prestação do serviço, tanto na área agrária, né, agrícola, como na pecuária, né, agropecuária. Então, a missão do CONFEA, né, é atuar eficientemente e eficazmente como uma instância superior para verificar, para fiscalizar e aperfeiçoar o exercício das atividades profissionais, orientando seus esforços como um agente público para a defesa da cidadania e a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, eu coloquei aqui essa figurinha, né? Então, é mais o que a gente percebe dessa entidade de classe, ela tem essa questão que me parece mais suprema de fiscalização. Na verdade, um grande carro-chefe. Eu não sou especialista, não sou, né, sobre isso, mas me parece que esse é o ponto principal no exercício, assim como outras áreas, a gente encontra outras entidades de classe que também fazem essa fiscalização e questionam o exercício correto da profissão. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem a diferença de eficiência e eficácia. Eu sempre gosto dessa questão da etimologia das palavras, né? Então, elas são palavras semelhantes, mas que muitas vezes são consideradas como sinônimos. No entanto, existem diferenças sutis na definição e utilização de ambos os termos. Eficiência seria o ato de fazer certo as coisas, enquanto que eficácia consiste em fazer as coisas certas. Ou seja, a gente sabe que existem inúmeras maneiras de fazer uma mesma atividade, e dessas várias maneiras, algumas delas, elas são corretas. Mais de uma é correta. 2, 3, 4 opções são corretas. E dentre elas, algumas, elas seriam a mais correta de todas. E essa decisão de fazer a coisa certa, que seria a mais correta de todas, é o que a gente chama de eficácia. Então, eu sempre gosto de usar esse termo, principalmente para as outras áreas, com relação ao uso de alguns insumos agrícolas, com relação ao uso de algumas moléculas para controle, adubações, qual é a eficácia da dosagem de adubação. Então, significa a melhor dosagem que eu posso aplicar. Quando você faz uma estatística, às vezes você tem letra A 3 categorias que seriam letras A. Ou seja, as 3 categorias de dosagens de um determinado insumo, elas seriam eficazes para controle do meu alvo.
Agora, se na estatística eu tenho, né, a gente está falando de uma comprovação científica, então, e as comprovações científicas, elas são respaldadas pela ciência, pela estatística, por um modelo estatístico, por um modelo numérico. Então, se eu tenho um A, né, a categoria tem um tratamento 1 é A, tratamento B, a sua média deu B, tratamento C deu B também. Tanto o tratamento A, B e C são bons, mas que aquele que é mais eficaz, que estatisticamente se comprovou mais eficaz, é aquele em que está na letra A, porque os outros diferiram estatisticamente dele. Então, seria uma forma que eu estou aqui tentando fazer com que vocês entendam a diferença de eficácia para eficiência e a relação disso com a estatística, com as comprovações científicas. E outro ponto, né, que também está relacionado, outro conceito importante, que às vezes a gente, como cidadão, a gente não sabe o significado do que é cidadania, que é um ponto principal, né, da minha atividade profissional e a relação do conhecimento desse conceito básico que está apregoado, que está pontuado pela missão do CONFER. A cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção, no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Né? Então, a gente sabe que todos nós, na sociedade, existem muitos códigos que são explícitos, são visíveis, são ditos, e alguns códigos eles não são explícitos e que nos colocam, né, todos nós, como cidadãos, né, nós temos uma série de direitos e deveres, pagamos nossos impostos e no momento que nós pagamos nossos impostos, temos direitos no que diz respeito ao Estado de nos representar no que diz respeito a condições de saúde pública, de educação, de saneamento básico, e todas as outras questões que envolvem desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida para nós. Então, nós pagamos os impostos para que esses impostos sejam convertidos em ações, em políticas públicas, para que nós possamos utilizá-los. E muitas dessas questões, né, dessas questões, por exemplo, não explícitas com relação a grupos, a minorias, muitas minorias elas são empurradas de uma maneira velada para o que a gente chama de guetos, né? Há situações onde você não pode reivindicar o seu direito. Num país em que você tem uma premissa de uma Constituição que nos rege, em que você tem leis que foram promulgadas, né, um Código Penal que foi promulgado, e ele serve para fazer valer os nossos direitos e os nossos deveres. No entanto, muitas circunstâncias que a gente vê com relação a posturas, né, com relação à homofobia, com relação a racismo, com relação à xenofobia, com relação à misoginia, né, a questão das mulheres, né, a questão do espaço, a diferença salarial que existe entre as mulheres, isso mostra certas diferenças e alguns distúrbios que a sociedade empurra esses grupos, essas minorias, para ocuparem determinados espaços. Então, por que o professor está querendo falar isso? É a questão do seu espaço de direito, no conceito de cidadania. Se você faz parte ou está integrado num desses grupos, o conceito de cidadania, no mínimo, ele dá, no momento que você consegue entender, um espaço por exemplo, as redes sociais, você sempre percebe muito isso, um espaço de militância, de direito, de opinar a respeito e ter os seus posicionamentos, né? Tanto é que é mais ou menos isso que funciona.
A gente tem hoje alguns movimentos que a gente vê na internet de cancelamento, né? Quando você tem movimentos de grupos de pessoas aos quais incluem haters, né? Haters, traduzindo, seriam pessoas com mensagens de ódio a uma opinião contrária dele, né? Então, é extremamente saudável num Estado de direito democrático que eu pense de uma maneira diferente em que a gente possa dialogar e que, se nesse diálogo, ainda assim, existirem pessoas que se posicionam de uma maneira diferente, que a minha, isso é perfeitamente saudável. Agora, resta saber se desse todo, se esse item de diferença, né, de opinião, o descredencia para fazer parte do seu rol de amigos, amigos virtuais ou amigos reais, né, do convívio junto contigo nos diferentes espaços. A gente sabe que quando a gente fala principalmente nessa questão de quarentena, esse conviver com o diferente é um grande desafio, um challenge, né? Um grande desafio para nós, seres humanos, porque nós teremos que trabalhar com pensamentos contrários dos nossos chefes, das diferentes hierarquias, e até mesmo com os nossos colegas que executam as mesmas funções que nós. Então, entender isso é extremamente importante, e saber aprofundar dentro de algumas pautas que fazem parte do seu cotidiano, até mesmo para que você ocupe o seu espaço de direito, o seu espaço como cidadão. Então, o propósito do CONFER é a defesa de interesses sociais e humanos relacionados a empreendimentos profissionais e a preservação de preceitos éticos que têm, né, como um pacto, né, que são pactuados. Então, eu coloquei aqui o propósito principal, ele envolve vocês na formação, ao final de 5 anos, vocês estão no 9º período, ao final de 5 anos, vocês teriam um título que vão lhe definir uma profissão. Muitas pessoas, a gente sabe que, no momento que saem do mercado de trabalho após a conclusão de um curso superior, seguem uma outra profissão ou um outro caminho, porque não se viu o seu direito, né? Não se viu totalmente pleno, ou então, às vezes, assume um negócio da família, qual é mais emocionalmente e financeiramente, por que não dizer assim, lhe chama mais atenção, né? A questão da paixão se desenvolve, e aí o caminho se desvia daquela profissão que foi escolhida 5 anos atrás, e que isso é perfeitamente aceitável, e eu acho isso de uma maneira totalmente natural. Não, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, cada um sabe de si, né? Cada um sabe arcar com as escolhas e as decisões que são melhores para si, né? E aí, no que diz respeito a esse propósito, existe uma relação, né, de missão e a vocação, né? Então, às vezes, algumas vocações elas se desenvolvem por essa questão do trabalho do cotidiano. Então, o que eu amo fazer, né? Então, são algumas questões que envolvem a descoberta desse propósito, e que isso é uma questão muito natural e que a gente percebe muito nos estudantes de agronomia, é saber o que eu amo dentre as inúmeras opções que a gente tem dentro do curso. O que o mundo precisa de você, né? E o que me pagariam para fazer, né? Então, você parar para pensar que você passar 5 anos estudando, investindo seu tempo, investindo seu dinheiro, o dinheiro da sua família, dos seus pais, e de repente você começar a estar trabalhando e receber um dinheiro que é decorrente desse empenho que você teve de 5 anos de trabalho. Eu acho isso, pelo menos para mim, tanto na pós-graduação, até mesmo as minhas bolsas de PIBIC, de monitoria, durante a graduação, isso me transbordava de grande orgulho de mim mesmo, no sentido de que se existe uma remuneração, eu vou dar, dentro da faculdade, essas questões desses programas que nós temos,
de pesquisa, ensino e extensão, eles auxiliam nessa questão de uma autoestima, né, de um crescimento de uma autoestima, de um entendimento do que é essa questão do profissionalismo, já que você está sendo pago, e que isso vai auxiliar nesses 4 pontos que envolvem o seu propósito: missão, paixão, profissão e vocação. E ainda assim, né, durante os 5 anos, vocês podem ter ainda um outro questionamento, né, o que eu faço bem, né? Eu fiz 5 anos, eu fiz um curso, participei paralelamente à minha formação, as disciplinas que eu fazia, a parte teórica e prática de todas as disciplinas que compunham o curso de agronomia, e aí eu comecei a perceber que eu gostava muito, eu tinha paixão, o que eu amava fazer era trabalhar com fitopatologia, e tentava, de uma maneira ética, corresponder àquilo que o mundo precisava. Eu via tudo de errado que que existia nos meus professores, eram questões, não só nos meus professores, mas todo esse espaço, esse ambiente que envolve a profissão de agronomia, que eu não gostaria de perpetuar. Então, isso eu interrogei. Não, eu não vou ser esse perfil profissional desse agrônomo, dessas pessoas que participavam da minha vida, para tentar responder essa questão do que o mundo precisa. E eu também pensava assim, né? Então, o time que está ganhando não se mexe. Eu gostava tanto de fitopatologia, eu achava que era um caminho que estava me rendendo tantos frutos. Aí eu tomei a decisão, né? Não tinha uma oportunidade de emprego, naquela época é muito mais difícil, me parece, aquela época do que hoje. E fiz o concurso, ainda estava estudando, né? Acho que faltavam 4 meses para terminar o curso de agronomia, e eu tinha já um plano A pré-estabelecido com uma bolsa para me sustentar. E que isso, né, ia me pagar para fazer um projeto de pesquisa que era um mestrado acadêmico. E aí eu fiz o mestrado em 2 anos e depois o doutorado em 4 anos, que era justamente isso, um time que estava ganhando não se mexia. Então, para mim, era muito mais fácil, e até mesmo o posicionamento da minha cabeça, será que eu estou apaixonado? Não, eu vou me apaixonar. Então, eu falei isso para mim mesmo. Então, tudo fica muito mais fácil quando você define questões aos quais você tem qual é a resposta, né? Qual é a escolha. Fica muito mais fácil quando eu defino que é bom. Eu acho que eu gostava muito de entomologia, mas não trabalhei com entomologia, então as oportunidades apareceram para a fitopatologia, então eu segui esse caminho e dei o meu melhor. Então eu acho que essa questão a melhor opção, ela é um pouco da ótica e o olhar que você tem, igual essa visão romântica que você tem, o príncipe encantado, a princesa dos sonhos para casar, né? Ela tem um pouco a ver dessa troca entre 2 pessoas com compromissos, com qualidades e defeitos, em que ele se propõe a entender e encaixar essas qualidades e defeitos da melhor forma possível, de uma visão madura e profunda, e trazendo para si, né, para cada um, né, uma visão madura no sentido de trazer para si as questões que envolvem os seus defeitos. Não, isso daí foi culpa minha e eu estou disposto a poder melhorar, né? Sem hipocrisia e sem mentiras, né? E isso também tem a ver com a relação profissional. E aqui, uma outra representação, né, desse propósito, do que seria da atividade profissional, do CONFEA. Então, aqui o posicionamento, né, como nos diferenciamos, vocês já pararam para pensar como você, formando daqui a um semestre, né, vocês estão no 9º período, estarão formados, como vocês se diferenciam? Aqui a missão, né? O que vocês estão dispostos a assumirem como missão, né? A entrarem no mercado de trabalho, no que vocês desejam, né? Visão, né? Onde queremos chegar, né? Qual é o futuro, qual é a sua perspectiva que você tem como um profissional de agronomia? Você quer
inicialmente trabalhar, depois você quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, ou você quer seguir uma carreira dentro de uma empresa e atingir o mais alto patamar dentro da empresa, um cargo de chefia, um cargo de liderança, você quer aprimorar mais dentro da área de interesse da empresa. Eu vou falar sobre mestrado profissional, né, e aí você tem um pouco dessa conexão, né, de você se especializar numa área para atender uma demanda da sua empresa onde você está trabalhando, que é um pouco diferente do mestrado acadêmico, que é o encontro 2 que a gente vai ter. Valores, né, como que vocês vão agir perante a todas essas diversidades humanas, as diversidades de perspectivas, oportunidades dentro da empresa, né? Então, às vezes, as pessoas vão mudando de empresas no sentido de busca do seu encaixe. Qual é o melhor local, qual o melhor ambiente para que você consiga atingir o seu objetivo, né? Para chegar ao seu propósito de vida, de trabalho. Às vezes, algumas pessoas... Meu pai, por exemplo, trabalhou a vida inteira numa mesma empresa e se aposentou numa mesma empresa. O propósito de vida dele era motorista particular, o propósito de vida dele foi servir aquelas pessoas desde o início, desde o primeiro, né, o primeiro passo inicial que ele deu para dentro da empresa. E se ele ficou a vida inteira, né, ele provavelmente ali ele tinha tudo aquilo que ele necessitava no que diz respeito a um emprego, né? Emprego e trabalho que são completamente diferentes, para atender as suas perspectivas de vida. Tá? Ainda sob visão do Confea, né? Então, ser reconhecido como um sistema eficaz e comprometido com a excelência do exercício e atividades profissionais em prol da sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Então, a diferença entre o sucesso é o fracasso, e o fracasso está no grau de comprometimento, né? Então, uma questão importante que a gente tem a ver, que tem a ver com essas questões de paixão, com essas questões de você se envolver com a causa, né? Para que você consiga... em que, às vezes, muitas coisas elas não são faladas, elas são explicadas para a comunidade por uma questão de postura, atitude e comprometimento. Isso é uma questão que é um ponto que até mesmo não só falado, né? Então, às vezes, por microexpressões, você está mostrando, ou atitudes, ou ações, você está mostrando esse comprometimento. E as empresas e qualquer local, se você tem uma postura comprometida, responsável, isso é um grande ponto essencial para que representa a chave do seu sucesso. Então, ainda sobre valores, né, a integridade, a ética e cidadania são serviços, né, para a ciência, tecnologia e soberania, serviços de excelência à sociedade. E a valorização do profissional e funcional e a participação e o posicionamento social da unidade de ação e parceria e transparência, esses são pontos que ressaltam valores essenciais para o profissional e que o Confea chancela, né? Ele acha que todo profissional deve expressar todas essas questões que envolvem a valorização da profissão do engenheiro agrônomo. Daqui eu coloquei uma charge sobre envolvimento e comprometimento. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre envolvimento e comprometimento. Então, e como exemplo, eu vou usar esse X-Egg com bacon. Ele vai um ovo. E aí, com isso, foi necessário o envolvimento de uma galinha. E nele vão também fatias de bacon. E onde o porco... e aqui onde um porco se comprometeu totalmente, né? Então, aqui a galinha deu um ovo, ela não precisou ser morta, né? E aqui precisou matar o porco, né? É uma charge meio vegana, né? Em que ele se comprometeu totalmente, né? Então, em que essa questão do comprometimento, ele tem a ver com as relações de chefia, ou até mesmo a evolução
na sua carreira dentro dos espaços e ocupar um outro, né, um degrau acima daquilo que você planeja de acordo com o seu comprometimento. É claro que essa questão do comprometimento, as relações de ética, né, ou então as relações antiéticas, tornam esse processo como uma competição muito feroz em muitas instituições, em que essa questão da eficácia, da excelência, do alcance de metas e objetivos, isso torna o processo, do ponto de vista emocional, psicológico, às vezes muito, muito difícil, e que muitas pessoas não têm esse perfil para poder alcançar. Então é importante que vocês reflitam que, às vezes, para alcançar algumas fatias, alguns espaços, alguns momentos, necessitam de certas abdicações, necessitam de um equilíbrio entre a energia que você despende para o seu trabalho, a energia, né, equilibrar, né, vamos colocar isso em proporções, energia que você despende para o trabalho, energia que você despende para a sua família, energia que você despende para o seu lazer, energia que você despende para o seu aprendizado, os ensinamentos, a energia que você despende para suas horas de sono. Você tem um trabalho tão exaustivo que te tira o sono, e que você dorme pouco, que você tem insônia, alguma coisa está errada. Então há necessidade de que você codifique. Então você gasta tanta energia para um ponto e não cuida do seu próprio corpo, e de repente você engorda, e de repente você tem doenças, e de repente você tem pressão alta, e de repente você se torna propenso a ter problemas cardíacos. Então é importante que essas relações do seu objetivo, do seu sonho, estejam em perfeito equilíbrio com questões que envolvam elementos fora do ambiente de trabalho também, em que você possa ser um profissional competente, eficaz, comprometido, mas, no entanto, você tem que equilibrar isso com outros setores que representam a sua vida. Se você ficar doente e morrer, mas ser um grande chefe, um grande líder dentro da empresa, sabe, se não tem alguma coisa que precisa ser regulada de uma maneira mais correta, né? Então é importante também fazer essas reflexões e tentar encaixar esses outros setores. Não basta você ser um profissional com grande categoria, mas ser na sua vida somente um profissional. E você sentir que a sua vida está indo e que você está perdendo, está pagando um preço muito alto nesse envolvimento e nesse comprometimento. Essa é uma reflexão mais paralela a isso, né, que é extremamente importante. Então, agora, isso eu terminei, né, eu dividi o primeiro encontro, né, os slides do primeiro encontro em 2 slides, né, de 1 a 15, e agora eu vou mostrar para vocês, vou dar continuidade, ainda sobre natureza e função social do agrônomo. Aqui seria o que a gente chama de parte B, né, eu deixei 2 arquivos em PDF para que vocês acessassem no Moodle. Então, agora, mudando um pouquinho de assunto, sobre o piso do agrônomo, a partir de quando, né, que existe esse piso, esse valor mínimo que o agrônomo deve receber. Então, entre os dias 16 e 19 de outubro de 1994, 1994 foi quando eu entrei na faculdade. Na cidade de João Pessoa, na Paraíba, durante a 51ª Semana Oficial de Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, a jornada de defesa do piso salarial, ocorreu uma ocasião em que os profissionais, conselheiros de CREAS e do CONFEA, dirigentes, militantes de sindicatos e federações dessas categorias e diferentes tipos de entidades associativas não sindicais avaliaram uma grave situação de remuneração, em que eles encontram os profissionais assalariados, em particular, o não cumprimento da Lei 4.950-A/66, que instituiu
o salário mínimo profissional para os profissionais diplomados em engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária. Em 1995, data da legislação vigente, né, que teve mais ou menos em 24 anos, houve uma campanha para a valorização do salário mínimo profissional com relação ao fortalecimento dessa lei 4.950-A/66. Então, o cálculo do salário mínimo profissional, ele envolve algumas perspectivas. A primeira perspectiva é de que um profissional contratado para uma jornada de 6 horas. Então, se você será contratado para 6 horas, o cálculo do salário mínimo seria de acordo dessa forma que eu vou explicar. Então, o salário mínimo profissional é calculado 6 vezes o salário mínimo vigente. Hoje eu não sei quanto que é o salário mínimo, entre R$ 1.000 e R$ 1.100, né? Deixa eu procurar aqui para vocês aqui o salário mínimo. Achei aqui. Então, 1.045 é o salário mínimo. Então, se você trabalhar 6 horas, de acordo com o CONFEA CREA, né, seria 6 vezes 10,45, o salário seria de 6.270 se você trabalha dentro do regime de segunda a sexta, né. Quando esse profissional eventualmente trabalha mais de 6 horas por dia, deverá receber um excedente de horas extras. Nesse caso, o valor de hora extra seria 1,5 vezes o salário mensal, vezes 180 horas. Isso é a data de legislação vigente de 24 anos. É claro que no início de carreira existe muita, principalmente quando vocês estão nessa história de estágio supervisionado, a gente percebe uma quebra muito dessa regra, pois essas confederações federais, elas não conseguem interagir, porque, né, para as empresas você percebe que se você, no momento que você vai questionar o piso salarial, de acordo com algo que está na lei, elas vão procurar outra pessoa, né, lei de oferta e procura, né, outra pessoa que aceite esse salário. Então, fica nessa questão sobre início de carreira, né, até você conseguir uma oportunidade de algo que cumpra com aquilo que está previsto na lei. É uma coisa muito contraditória e antiética, né? Se existe uma legislação que regulamenta a questão do salário a ser recebido, né? Então, para 6 horas, você tem 6.270, porque considerando um salário mínimo hoje no Brasil, que é 1.045. Se o profissional contratado por uma jornada de 7 horas, então você vai ter, o seu salário profissional seria calculado. Então, 6 mais 1,25, né, que é 7,25, vezes o salário mínimo que a gente tem hoje vigente, que é 1.045. Então, seria de 7.576,25 reais, né? Seria o cálculo quando esse profissional eventualmente trabalhar 7 horas diárias, deverá receber um excedente de horas extras. Nesse caso, o valor das horas extras seria 1,5 vezes o salário mensal, que é esses 5.576,25, dividido por 210 horas.
A terceira outra opção, né, que vocês têm de exercício profissional, do cálculo do salário mínimo profissional, seria um profissional contratado para uma jornada de 8 horas, então aqui 7 horas, 8 horas, então seria, o salário seria 6, mais 1,25, mais 1,25, né, 1,5 é por hora, né, deu 8,5, vezes o salário mínimo vigente, hoje 10,45, deu 8.882,50 seria o salário se você trabalhasse 8 horas por semana. Quando esse profissional eventualmente trabalhar mais de 8 horas diárias, deverá pagar hora extra, aí seria 1,5 vezes o salário mensal, que é 8.882,50, dividido por 220 horas. Porém, ao considerar os critérios, isso para 220 horas, né? Ao considerar os critérios defendidos pelas entidades sindicais, à luz da interpretação que fazem a Constituição Federal de 1988, resulta que o valor do salário mínimo profissional, conforme o caso, é o seguinte, né? Para um profissional contratado com uma jornada de 7 horas, seria 6 mais 1,5, dá 9. 6 mais 1,5. 7,5, desculpe, vezes o valor do salário mínimo, que é 10,45, que deu o valor de 7.837,50. Mais a hora extra, né, 1,5 vezes o salário mensal, acima, né, dessas 7 horas semanais, seria a outra opção de jornada de trabalho e cálculo do salário mínimo profissional. Aqui, profissional contratado para uma jornada de 8 horas, acho que a gente já falou isso, né? O mesmo valor, 8.882,50 hoje, né? Deixa eu ver aqui, 8 horas, 8,5. Está um pouco diferente, né? Aqui, para 8 horas, tem 8,5 contratado para uma jornada diária de 8 horas. Profissional contratado para uma jornada de 8 horas, eu acho que isso, considerando sábado e domingo, né? O que é um valor até mais alto. Ah, não, tem hora extra aqui. Sábado e domingo é hora extra. Então, são valores muito próximos. Agora, não sei explicar por que aqui é 9 e o outro é 8,5 vezes o salário mínimo, né? Vou ficar devendo para vocês. Então, essa seria uma forma. Outra forma de cálculo para trabalho de 8 horas do salário mínimo profissional. Então, a Lei 59.050 delibera sobre a remuneração dos profissionais de engenharia agronômica e estabelece os seguintes pisos, né? Nível superior para cursos de 4 ou mais anos, jornada de 8 horas, 8,5 salários mínimos, jornada de 6 horas, 6 salários mínimos, superior, né? Um curso superior com duração inferior a 4 anos, então você tem diferenças, né? Se você tem um curso que dura mais, um curso que dura menos, né? Então, se dura menos, o curso tem 7, tem alguns cursos que tem 3 anos, né? 7,5 salários mínimos. Então, algumas faculdades particulares colocam menos, porque é um ano a menos que eles vão ter que pagar professores, pagar a estrutura física, laboratórios, aulas práticas e toda essa questão. Então, você tem muitos cursos de agronomia com 3 anos. E que isso vai ter uma consequência que é importante, que às vezes as pessoas caem, os que terminam o curso percebem. E aí você vai ter uma redução de um salário mínimo, né, dentro da jornada de trabalho de 8 ou 6, resumindo. Né, aqui, né, abril de 2009, hoje é 1.045 o salário mínimo vigente, né. Vamos colocar aqui, ó, 2020, pois lá no slide vai ficar errado, tá? 10,45,00. Então, hoje é setembro.
setembro de 2020. Então, a faixa salarial dos engenheiros agrônomos recém-formados, né, aquilo que eu falei para vocês, pouquíssimos recebem 8 mil, né, como a gente viu de acordo com o piso salarial. Então, você vê uma grande amplitude, já que muitos ficam numa questão meio de trainee ou de período de experiência, né, eles estão aqui de 2009 a 2013 na faixa de 4 mil, né, de 2 mil a 6 mil, né. Nós temos um grupo aqui bastante expressivo com salários inferiores a 2 mil. Então, é importante, às vezes, você imaginar também, dentro da proposta, o tipo de trabalho que você está dentro. É claro que dentro da iniciativa privada, muitas vezes você não tem muito poder de barganha, mas essa questão política de articulação, a qualidade do seu trabalho, mostrar esse nível de comprometimento, o quanto você é relevante e importante para a empresa, talvez isso seja muito bom para essa questão de piso e elevação daquilo que é pago. Não adianta você exigir um salário de 8 mil se você não está ofertando um serviço à altura desse piso salarial. Então, são questões que é muito difícil, ao mesmo tempo, por uma série de questões. Você não achar que você tem tanta experiência, etc, etc. Mas é importante vocês também fazerem analogias com outros profissionais, com outros espaços, estudarem isso e verem que poderem barganhar, né, negociar com as empresas os seus espaços. É claro que é uma questão de articulação, então é uma questão de posicionar, se defender, aquilo que eu falei no início sobre o conceito de cidadania, não ficar restrito a um nicho, né? Então, sociabilidade, que é uma questão difícil, ela envolve essa questão de articulação, de negociação, de você estar conectado com as pessoas. Essa sociabilidade, nesse momento, vai ser importante para defender os seus próprios interesses, no que diz respeito. Se você tem um trabalho de qualidade e que merece uma remuneração mais elevada, você tem direito de ir em busca de uma remuneração mais elevada, na mesma empresa ou em outras empresas. Então, às vezes o que a gente observa é uma tendência de sempre ficar buscando uma nova oportunidade em uma outra empresa, porque você não vê uma perspectiva e uma possibilidade de você conseguir negociar uma oportunidade salarial mais elevada. Então, aqui, todas essas informações que eu falei do Confé, eu aconselho que vocês acessem o site, né, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que vocês verifiquem todas essas questões de registro de diploma, já comecem a ver sobre a questão da anotação de ART, né, para você fazer uma anotação de responsabilidade técnica, você precisa ter o CREA, né, e pagar as anuidades de uma maneira... a certidão do acervo técnico e todas essas questões são atribuições e documentos que fazem parte, né, desse site. Dentro do Confé existem algumas campanhas sobre conscientização, segurança do trabalho, até mesmo capacitações. Então, eu recomendo que vocês acessem aqui, eu coloquei para vocês ficarem cientes. Outras campanhas aqui, para que uma obra nunca os separe, contrate um engenheiro, exija, né, uma ART, a questão da anotação de responsabilidade técnica, né? Então, da mesma forma, vocês vão ter as prescrições de fungicidas, elas vão estar vinculadas a uma anotação de responsabilidade técnica no momento que você utiliza até mesmo produtos proibidos. Aqui, a RT significa anotação de responsabilidade, é um instrumento que o encarregado, né, o agrônomo, que nesse caso aqui é um engenheiro civil, que está falando sobre construções, encarregado de definir quem são as responsabilidades técnicas por determinada obra ou técnico das áreas de engenharia, agronomia, né, geologia, geografia e meteorologia. Então, aqui eu fiz um print daquela tela azul, né, são os serviços prestados pelo sistema Confé CREA. Eu não sei se isso tem
algum espaço dentro da disciplina de ética para falar sobre essas questões que envolvem a profissão, né, o significado de uma RT, uma CAT, um registro de atestado, registro de pessoa jurídica, né? Então, talvez isso esteja incluído. Se tiver, a gente vai trabalhar isso no segundo bimestre. Aqui, né, na verdade, eu coloquei aqui, o CAT é um instrumento que certifica os efeitos legais, as obras, os serviços técnicos registrados, né, dos agrônomos, no CREA, e constitui um acervo técnico profissional, sendo este o acervo técnico o conjunto de atividades envolvidas ao longo de sua vida profissional, compatíveis com suas competências registradas no CREA por meio de anotações de responsabilidade técnica, as ARTs. ART significa anotação de responsabilidade técnica e é um instrumento encarregado de definir quem são as responsabilidades dos responsáveis técnicos por determinada obra ou serviço das áreas de engenharia, agronomia e geologia, geografia e meteorologia, tá? E o registro de atestado, ele é fornecido para uma pessoa física ou jurídica, né, CPF ou CGC, né, de direito público ou privado, contratante, é um procedimento realizado pelos CREAs que vincula a certidão do acervo técnico, o CAT, da obra ou serviço cuja execução está sendo atestada. E uma vez registrado o atestado de acompanhamento, o CAT, pela CAT, forma um instrumento que comprova a aptidão técnico-profissional para o desempenho da atividade pertinente ou compatível em características, quantidades e prazos com o objetivo das licitações. Eu coloquei ali o que é uma licitação, né? Às vezes isso está muito presente dentro do sistema público. É uma concorrência que é feita através de um edital, então tudo aquilo que é comprado dentro de espaços públicos, né, empresas públicas, elas seguem licitações. Algumas empresas privadas também têm esse processo, mas é uma característica do sistema público. E ela ela determina uma escolha de uma empresa que fornecerá produtos ou serviços a órgãos públicos. A venda é feita através de um leilão de bens que não podem ser divididos ou repartidos entre os coherdeiros ou coproprietários. Então, é uma cotação em que vence aquele que quer ofertar aquele enunciado que a gente tem para o capital que você está querendo comprar, ou um serviço, um produto, ou um serviço, e aí aquele que ofertar o melhor preço, ele vai ganhar essa licitação. Tá? Como proceder o requerimento? Né? O registro do atestado será solicitado por meio de um requerimento, numa certidão de acervo técnico, CAT, com registro de atestado de atividade concluída ou atividade em andamento. O CAT será requerida pelo profissional do CREA, cuja região foi realizada a atividade técnica e registrada a ART, devendo estar, né, a anotação de responsabilidade técnica, devendo estar acompanhada da documentação obrigatória conforme disposto em resolução específica. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um requerimento de certidão de acervo, né, que eu coloquei aqui, tem um nome, né, certificamos que o cumprimento do disposto da resolução consta assentamentos desse Conselho Regional, o acervo técnico profissional de fulano, referente à anotação de responsabilidade técnica. Então, da obra, né, aqui a atuação, aqui, no caso, uma anotação de responsabilidade técnica para a construção civil, né, toda a construção civil necessita ter um engenheiro que se responsabilize, né, pela construção. Na verdade, você vai ter o pedreiro, o mestre de obras, mas quem vai determinar e dizer para ele as questões das quantidades, os desenhos, a planta da casa, a quantidade de cimento utilizado para fazer a sapata, a questão das dimensões do ferro, e todas essas questões mais técnicas do processo de construção, ele tem, esse CAT é feito por esse engenheiro civil, e aí tem uma série de projetos que chamam projetos hidráulicos, projetos elétricos, né, e projeto de construção, em que você precisa ter um responsável técnico, e aí você abre um processo dentro do CREA. Se a casa cair, esse cara ele vai ser responsabilizado
pela queda dessa casa. Então, preencher o requerimento desse acervo técnico, né, o profissional deverá preencher e assinar o requerimento impresso ou eletrônico disponibilizado pelo CREA, e o profissional deverá identificar o requerimento, as ARTs, da obra ou dos serviços correspondentes ao atestado, né, as anotações de responsabilidades técnicas, dentro de... Eu posso dar de exemplo, né, quando eu fazia mestrado, doutorado, eu prestava assistência técnica para uma empresa de dedetização e assinava essas ARTs. E nessa, ao invés de falar dessa questão técnica sobre construção civil, que foi o exemplo anterior, eu falava sobre as questões dos produtos para finalidade, as dosagens, o uso dos EPIs, as questões que envolviam essa atividade. Então, vocês podem estar trabalhando em uma loja de agropecuários que comercializa uma série de produtos agrícolas e vão ter que assinar uma série de ARTs que vão ser registradas, né, sobre essa questão de indicação sobre o uso desses produtos agropecuários. Assim como você percebe numa farmácia que tem alguns produtos que são regulamentados, também eles provavelmente vão ter que se reportar às entidades de classe ligadas à questão das dosagens, das quantidades dos produtos que são vendidos, dos produtos farmacêuticos, que vão fazer essa fiscalização e esse regulamento sobre o uso dos ingredientes ativos farmacêuticos. No nosso caso, são ingredientes ativos para controle de pragas, doenças, plantas daninhas e outras atividades, fertilizantes, insumos em geral, dentro desses espaços. Então, há necessidade de ter um contratado, um engenheiro agrônomo que tenha essa responsabilidade, que tenha essa responsabilidade técnica sobre aquela obra, sobre aquela loja de comercialização de produtos agropecuários. O requerimento deverá conter a declaração do profissional, corroborando a veracidade das informações relativas às descrições das atividades constantes nas ARTs especificadas e a existência de subcontratos ou subempreitadas. Então, o trâmite processual ele envolve um protocolo em que você vai fazer uma documentação no CREA, em seguida você faz uma análise pelo setor competente do CREA, né, o setor competente e os seus fiscais vão analisar os seus pedidos, a análise da Câmara especializada em caso de dúvida, né, sobre uma questão que fique numa dualidade, né, e uma análise pelo plenário do CREA em caso de divergência entre as câmaras especializadas. Em 3 instâncias, caso tenha dúvidas. Né. E esses procedimentos referentes ao registro do atestado estão normatizados na Resolução 1025, de 30 de outubro de 2009. Eu sei que às vezes vocês não têm muito saco sobre isso, às vezes, sobre o número da lei, o ano. Então, às vezes, para escreverem alguns documentos, vocês necessitam do ano em que foi promulgado e qual lei, né, qual lei, qual decreto, qual ponto que foi discutido essa autorização daquele assunto, daquela pauta. Então, às vezes, a gente precisa sempre estar respaldado por essas portarias, essas questões, por isso que o professor está colocando para vocês, até mesmo para vocês iniciarem essa atenção sobre aonde está, qual parte da lei, aonde eu posso me reportar para dizer que eu estou respaldado por algo que está escrito, né? Igual vocês, como estudantes, então alguns direitos estão respaldados por pontos presentes em portarias, né, que a gente tem aqui institucionais, e por meio do próprio plano político-pedagógico do curso de agronomia, e assim por diante, né? Os incisos, os artigos, né, que vocês encontram. E aí, conforme, continuando aqui disposto nos artigos 13 e 14 da Lei nº 5.094, de 24 de dezembro de 66, artigo 30, inciso, parágrafo 1, inciso 1, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1994.
que direciona essas questões desses procedimentos do uso desses documentos que eu falei para vocês aqui, esse CART, esse registro de atividade profissional. As consultas públicas, né, é um sistema que serve para acolher manifestações dos profissionais, estudantes, da sociedade como um todo, e aí eles começam a solicitar projetos de lei, regras, como esse primeiro aqui, projetos de lei, a gente chama de PL, né, projeto de lei PL 9.998, de 2018, eu peguei no site do CONFEA-CREA. Nesse projeto de lei, é uma sugestão que a sociedade, por via dessa autarquia, por via desse conselho, desse CONFEA, implanta para que isso seja institucionalizado dentro da Constituição, dentro da Câmara dos Deputados e dos Senadores. Então, criar regras de gestão de segurança em unidades de conservação ambiental, alterar as leis 9.985/2000 e 7.797 de 1989 e a lei número 11.771 de 2008 para disciplinar a visitação pública para fins de turismo, esporte e recreação em unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Aqui é um exemplo, né, de uma solicitação de um projeto de lei advindo da sociedade, ou então de uma entidade, de um grupo que representa uma classe. Mas se vocês pararem para pensar, por exemplo, em 1970, 75, quando surgiram os agrotóxicos, eles não existiam a obrigatoriedade da questão do uso de EPIs. Então, foi necessário, a partir de uma série de consequências de um uso irracional desses produtos, a mudança, por exemplo, de uma concepção da modalidade de redução de registro de moléculas altamente perigosas para moléculas pouco perigosas. Tanto é que você tem hoje, se você for ver uma quantidade entre as classes de periculosidade, os produtos pouco tóxicos, eles têm uma maior facilidade de registro que os produtos muito tóxicos. Outro ponto, produtos persistentes, né? No passado existiam muitos produtos que persistiam, que caminhavam no perfil do solo, lixiviavam, ficavam nos lençóis freáticos, rios, e que afetavam fauna e flora. Então, hoje, você tem uma série de mudanças sobre essa história dos dossiês toxicológicos, através de projetos PLs, né, projetos de leis que implantaram isso. E para finalizar, né, o próprio uso de EPIs, ele adveio, né, de uma mudança dessa lei do uso de produtos químicos, e assim a gente vê uma série de outras questões, né, que envolvem a sociedade. Uma mudança através de um projeto de lei, em que no momento você não tinha obrigatoriedade do uso dos EPIs, e hoje a gente percebe que até mesmo o agrônomo pode ser penalizado, a fazenda pode ser multada se você tiver operadores de equipamentos de aplicação desses defensivos que não estão sendo protegidos, né? Hoje a gente está vendo a história da questão microbiológica desse vírus, da pandemia. Há muitas empresas que estão funcionando, os funcionários devem seguir os protocolos, alguns eles usam, como está muito próximo, eles usam, além da máscara, vocês têm aquele protetor facial. E se a empresa não fornecer, ela vai ser penalizada. Então, são questões em que isso vai passando por um desenvolvimento, né? Nos diferentes setores da economia, setor rural ou as cidades, as questões que envolvem os direitos e deveres dos cidadãos, eles são encaminhados para projetos de lei de nível federal, projetos de lei dentro da Câmara. Às vezes, algumas legislações, elas são municipais. E os vereadores vão votar através desses projetos de lei e vão incorporar isso para serem acatados dentro de algumas cidades, tá? Então, é mais ou menos isso que é extremamente importante, um pouco de noção de política, cidadania, o processo de como as coisas evoluem, as leis, elas são promulgadas, e o incremento de deveres, né, para que nós possamos alcançar alguns tipos de direitos, né?
Então, se a gente perde a vida em decorrência do não uso do EPI, então eu preciso criar uma obrigatoriedade para que eu tenha uma qualidade de vida dentro do meu espaço de atuação profissional. Então, essas são as fontes consultadas, enfim, que eu falei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gosto muito da própria aula de ética da mentira, e essa aula que envolve essas questões que, em algumas circunstâncias, né, sobre a questão do piso salarial, é uma questão muito, no início de carreira, ela é muito particular, né, então, às vezes, as pessoas assumem, querem oportunidades, e o mercado dá uma oportunidade com um salário mais baixo, e você fica numa encruzilhada, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado, façam o fórum que eu vou deixar para vocês, façam as questões de múltipla escolha, assistam os 2 vídeos e façam, leiam o texto que eu vou deixar para vocês de leitura básica, tá bom? Muito obrigado.